falar mais. Eu acho bom. Poderia continuar, né? A paz de Cristo a todos. Irmão, ele falou comigo 2 vezes só, assim, da forma bem clara. Mas Deus pôs no meu coração, pastor, de falar sobre os meses que eu vou ter tendo a oportunidade. Eu vou pregar uma série de mensagens, que não é mensagem, né? De ensinos, que caberia mais em uma escola bíblica, no caso coletiva, né, com os adultos, porque é um assunto que as igrejas já não pregam mais. Quem mais pastoreou essa igreja parece que fui eu. Eu perguntei ao pastor Diácono Zéder, que quantos anos o pastor Gustavo, que foi o fundador dessa igreja, ele passou aqui? Ele foi com 16 anos, mais ou menos. Então, eu fui um dos que mais preguei sobre vinda de Jesus. 10% das minhas mensagens, eu pregava 2 vezes ao ano ou 3 sobre a vinda de Jesus. Quando Deus me aceitou, me chamou, o livro que eu lia mais, o livro que me atraía mais, era o Apocalipse. E eu estudava, comprava livros pertinentes ao Apocalipse, mas não entendia absolutamente nada, porque o Apocalipse ele é um livro futurista, né? É um livro que, enquanto o Gênesis fala do início, Apocalipse fala do final. Então eu não vou pregar da forma que eu prego, assim. Primeiro que eu nem vi a vigília hoje, então não estou igual o pastor, assim, com unção, né? Só ele falar, abrir a boca, já incendeia, então é uma maravilha. Mas eu quero falar sobre escatologia, mas eu quero falar sobre a vinda de Jesus. Obviamente, hoje talvez não dê tempo, pastor, não vou cansar os irmãos, eu estava falando para o Diácono Zé ali, 40 minutos, porque quando é uma mensagem, as pessoas parece que ouvem mais, mas quando é uma palavra mais didática, de cunho mais, que traz conhecimento sobre uma matéria, matéria bíblica, fica um pouco difícil. Eu me lembro que a mensagem que eu preguei, que eu me lembro aqui, que foi a mais extensa e que foi a mais marcante na minha vida, foi aqui um dia de domingo. Eu comecei a pregar antes das 9 horas da manhã e até às 13h30, mais ou menos, eu estava ainda pregando e ninguém saiu. Foi sobre Apocalipse mesmo, porque as pessoas, primeiro que eu tinha vigor, né? E segundo, as pessoas eram mais ávidas a ler e a ouvir a palavra de Deus para cumprir-se o que a Bíblia diz, que nos últimos tempos as pessoas se bastaria com comichões nos ouvidos, e aqui a palavra seria relegado praticamente ao 3º plano, nem ao 2º, mas eu dou glórias a Deus, porque aqui não, aqui a palavra ela tem a sua prioridade, amém? Então vamos ler, vou precisar do irmão que está ali, o Eber não, né? O Lucas, sim, para colocar ali Mateus 24, né, que é uma passagem escatológica, capítulo 24, a partir do 1º, eu gostaria que fosse na tradução ARA, né? ARA não, ARC, Almeida Corrigida Atualizada. Ela é um pouco mais, eu gosto mais desta tradução. A segunda vinda de Jesus
seria o tema, aliás, é o tema, só que eu não vou, hoje, obviamente, não vai dar para nós adentrarmos a essa temática. Eu gostaria que os irmãos redobrassem atenção, prestassem atenção, até mesmo os jovens, porque é um assunto interessante. Paulo diz que ele não só aguardava a vinda de Jesus, e que ele ansiava, e que ele falava que nós deveríamos amar a segunda vinda de Jesus. Amém? Está ali, vamos lá. Vamos ler juntos, para que haja mais, me ajude na minha voz. Diz assim, vamos lá todos? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Até o versículo 12. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos. Em particular, lhes pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A minha diz fim do mundo. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, vede, não vos assustei, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, contra rei, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se e odiar-se-ão uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O outro, por favor. Aquele, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Leia o outro também. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Amém. E será pregado, amém. E será pregado o evangelho do reino a todo mundo e a todas e em todas as nações. Então virá o fim. Amém? Introdutoriamente, eu quero... Jesus, ele veio pela primeira vez. Ele veio para cumprir uma série de palavras, de enunciações proféticas a respeito da vinda dele. Amém? Ele veio para encerrar os sacrifícios que eram feitos na época mosaica e até mesmo da época em que antecedia a época mosaica. E ele veio para cumprir-se. Amém? Eu quero falar sobre Apocalipse, segunda vinda de Jesus. Em Mateus, a vinda de Jesus, ela está encravada em uma matéria teológica chamada escatologia. Amém? Escatologia é uma palavra... eu vou ser bem didático, é composta de duas frases, escatos, né? Quer dizer últimos,
e logia, que quer dizer estudo. Então o Apocalipse é o quê? Escatologia, estudo o quê? Estudo dos últimos dias ou das últimas coisas. Então, escatologia, quando eu falo de escatologia, eu até escrevi uma matéria que um amigo meu, pastor lá de Belo Horizonte, ele pediu. Eu passei alguma coisa para o pastor Gessé, ele parece que leu, passei para o Júnior também, e eu vou usar um pouco dessa escrita que eu escrevi. Escatologia, quando eu falo de escatologia, eu estou falando da escatologia bíblica. Eu não estou falando da escatologia espúria, ou seja, da escatologia que começa a circular no período interbíblico e até mesmo no começo do primeiro século. Houve uma grande derramar de literatura escatológicas, mas, porém, espúria, e que a igreja não aceitou, que os concílios não aceitaram. Então, todos os livros da Bíblia, ele fala de escatologia. Quando Adão peca, amém? Ele se vê nu e a companheira dele também, sim ou não? E o que é que ele faz? Ele rapidamente vai ali, colhe alguns, não sei que folha é essa que dá para cobrir, né, parte do ser humano. Mas aí, cobrido de uma maneira ou de outra, ele encontrou uma forma de encontrar um cipó, né? E, sei lá, ele fez aquilo ali. Mas Deus não fez. Deus, ele mata talvez 2 cordeiros ou carneiros e faz uma roupa decente e veste-lhes, porque eles estavam nus. Então, o primeiro estilista, o primeiro alfaiate foi Deus. E ali já havia uma menção, ali já era eram frases escatológicas que apontariam para aquele que não somente cobriria as nossas vergonhas, mas que nos salvaria. No capítulo 3, versículo 15 também do Gênesis, fala também de uma palavra escatológica, de uma palavra que cumprir-se-ia em tempos. Quando Deus estabelece, após o pecado, Deus estabelece uma altercação, ele estabelece um cisma entre a mulher e a serpente, ou seja, a serpente é Satanás, é o diabo, e ele cria uma inimizade, e ele fala, olha, você pisará, o descendente da mulher pisará a tua cabeça e você morderá o calcanhar do descendente da mulher. Isso cumpriu-se aonde? Na cruz do Calvário. Quando Jesus morre ali naquele lugar, então, cada animal que era sacrificado na Páscoa ou em todas as festas, ou em todos os anos sabáticos, cada animal daquele representava Jesus, que viria, era um símbolo de Jesus, era uma palavra escatológica que falava que Jesus viria, e ele veio. Na plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo fala que ele veio para cumprir todas aquelas profecias que estavam exaradas a respeito dele. Ele veio, como diz Daniel, veio para cessar o sacrifício. Amém? Ele veio para nos salvar. Ele veio para cumprir o que Adão, aliás, para ir a outro embate, porque o primeiro embate que o primeiro Adão teve com Satanás, Satanás levou melhor. Então ele veio, para desfazer
esse engodo e que Satanás não tem poder algum sobre ele, não teria nem sobre nós, que estamos sobre a égide, debaixo dele, amém? Então ele veio na primeira vinda. Então a primeira vinda ele veio humilhado, sim ou não? Se humilhou, né? Paulo fala em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que ele humilhou-se. Ele se imagina, irmãos, é loucura, como a Bíblia diz. Imagine Deus se humilhar, se esvaziar, assumir a forma humana, nascer de uma virgem, porque a palavra ali no hebraico é virgem mesmo, e o homem natural, ele concebe esses fatos, ele concebe esses fatos sem nenhum questionamento? Não, mas nós concebemos por quê? Porque Deus colocou em nós fé. Então na primeira vinda ele se humilhou, mas na segunda vinda ele virá exaltado. Na primeira vinda ele veio nascer em uma manjedoura. Na segunda vinda ele virá como glória, com glória eterna. Na primeira vinda ele aceitou ser esbofeteado, mas na segunda vinda ele regerá o mundo com vara de ferro. Na primeira vinda dele, ele veio como um cordeiro manso, mas na segunda vinda ele virá como um leão que arrebentará o inferno e arrebentará Satanás. Amém? Esse é o Deus que prometeu e veio. Aleluia! Na primeira vinda ele ainda está como advogado. Estou introduzindo. Mas na segunda ele virá como juiz. Então aproveitemos o tempo, enquanto ele é advogado, enquanto ele é o nosso advogado. Amém? E aí, se nós cometermos alguns percalços, não tem problema, porque temos um advogado justo junto ao Pai, Jesus Cristo, o homem. Amém? Na primeira vinda, ele veio montado em um jumentinho de carga, mas na segunda vinda, ele virá montado em um cavalo branco, típico de um imperador. Quando entrava vitorioso, depois de uma batalha, ele entrava vitorioso, aclamado, e é assim que ele virá. Amém? Eu estou me empolgando muito, não é essa o meu intuito. Amém? Então, amados, a escatologia bíblica, ela trata de algumas matérias que nós iremos, até se Deus me der a oportunidade, com a benevolência do pastor, e a gente vai aos poucos aqui, dissecando e passando para os irmãos, porque é um assunto praticamente proibido. A vinda de Jesus, ela é como se fosse, é uma palavra meio arcaica, né? Parece que está um pouco obsoleta, mas não tem problema, não entende. Os mais antigos entendem, os mais novos a gente vai passar. É como a vinda de Jesus, ela sempre oscilou como o pêndulo de um relógio. Quem conhece que é pêndulo de um relógio? Né? Na central tem, né? Então, em uma hora ele está meio-dia, e a outra hora ele vai para o extremo, que é 6, né? Então ele está, a vinda de Jesus, segunda vinda, melhor dizendo, que a primeira ele já veio. Então a segunda vinda é um assunto que a igreja primitiva, ela acreditava de tal maneira, o pêndulo estava para um extremo, a ponto de os irmãos que tinham propriedades, tinham bens, eles pensavam que Jesus viria naqueles dias, e aí eles
vendiam e repartia com seus irmãos. No ano 57, 58 aproximadamente, quando Paulo de Roma escreve as suas 2 cartas a Tessalônica, a igreja de Tessalônica, o pêndulo daquela igreja, daquele relógio também estava igual à igreja primitiva. Eles estavam aguardando Jesus para aqueles dias. Estava aguardando Jesus para aqueles dias, porque houve um falso profeta, 2 falsos profetas, chamados Himeneu e Fileto, que pregaram naquela igreja, anunciaram naquela igreja que Jesus, a ressurreição já era feita. E a segunda vinda de Jesus, ela vai desatar alguns nós, algumas dúvidas que nós temos. Por exemplo, a segunda vinda de Jesus, ela vai aperfeiçoar aqueles que morreram em Cristo, ou aqueles que morreram antes de Cristo, mas tudo pela graça de Jesus. Foram mortos, morreram, obedeceram, mas foi a graça, foi o sangue de Cristo que os remiu e que os salvou. Então, em Hebreus capítulo, se o irmão puder colocar, eu agradeço. Hebreus capítulo 11, versículo 31, veja o que é que a segunda vinda de Jesus vai desatar, vai aclarar para nós. Não, é isso aí, não, estou errado. Esse aí é o último versículo, não, né? Não, aí não é esse não. Passa o versículo, vá passando, por favor. Não, pode ir passando. Isso, vai. Espera aí. Coloca o último versículo, por favor. Eu não coloquei aqui no meu esboço. Isso aqui, esse mesmo. Exatamente, versículo 40. Leiam aí, para ficar bem impresso. Parem aí, para que eles, quem é eles? Quem são esses? Nós estamos lendo o capítulo 11 de Hebreus. Eles, aqueles que foram mortos, cerrados, mortos de forma brutal. Então esses aí, eles quer dizer, fala deles. Sem nós não fosse aperfeiçoado. Então a segunda vinda de Jesus irá aperfeiçoar através da igreja arrebatada, irão aperfeiçoar esses que morreram, eles serão aperfeiçoados. Estão aguardando a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento, porque a escatologia fala de segunda vinda de Jesus, aliás, arrebatamento, segunda vinda de Jesus, galardão, amém? O bema do grego, que é quando ele vai galardoar aqueles que trabalharam na obra dele, quando ele vier, a segunda vinda também fará com que esses sejam aperfeiçoados. De que forma? Eles ainda estão aguardando um novo corpo que eles estão ainda aguardando, será um corpo incorruptível, da mesma forma que nós ganharemos. Quando nós formos arrebatados, primeiro eles ressuscitarão, não é verdade? E aí depois nós seremos arrebatados, e aí nós ganharemos novos corpos. Não esse corpo aqui, esse corpo do pecado, esse corpo que nos leva a pecar, pastor. Eu não quero pecar, mas eu peco, porque eu sou um pecador. Então ele, na segunda vinda, ele irá nos aperfeiçoar. É na segunda vinda que ele vai resolver o problema da eternidade
definitiva. Aí já fala de juízo final. Amém? Então, amados, mas antes de adentrar, vamos adentrar, porque é um tema, e eu espero que essa palavra, ela sirva para mim e para os irmãos, porque se a igreja primitiva, o pêndulo do relógio estava em um extremo, eles pensavam que Jesus viria naqueles dias, mas ali, eu vou perguntar aos irmãos, Jesus viria naqueles dias? Daria para ele vir naqueles dias? Segundo a escatologia bíblica? Segundo os cumprimentos deles? Não. Aí passou o primeiro século, a igreja deixa de lado a segunda vinda de Jesus, e aí começa a divagar sobre vários assuntos, Trindade, corpo de Jesus, se ele era humano ou divino, e aí passaram séculos em volta desses temas, e aí a volta de Cristo passou para o segundo plano. E aí depois vieram os irmãos morávios, houve um grande avivamento, e aí eles começaram a falar sobre a vinda de Jesus. Vieram também outros avivalistas falando da vinda de Jesus. Eu nasci espiritualmente sob a influência da vinda de Jesus. O Zéder também. A maioria dos hinos, da 43 anos atrás, de 10 hinos, 1 ou 2 falavam da vinda de Jesus. O rei está voltando, ele voltará. Eram temas subordinados à vinda de Jesus. Agora, nesse século, nessa época em que nós vivemos, não se fala mais de Jesus. Não há pregações, não há ensinos sobre a vinda de Jesus. Por quê? Praticamente tornou-se um tabu. E eu não acho que seja um tabu. Primeiro porque quando eu falo da vinda, não importa se ele vem, aí o assunto que eu quero falar doravante é sobre a grande tribulação, para que gere em cada um de nós não um medo, mas um temor, para que nós não venhamos a entrar, a ser deixado para a grande tribulação. Apesar que tem linhas teológicas que dizem que, de homens estudiosos de Deus, se diz que a igreja entrará e passará pela grande tribulação. Outros entendem que a igreja não passará, subirá antes. Outros entendem que a igreja passará pelo meio. Mas vamos ver, amém? Então eu quero falar sobre a grande tribulação. É um tema escatológico, sim ou não? Amém? O que é a grande tribulação? O que é a grande tribulação? A grande tribulação, Jesus, ele diz que será uma época ímpar. Ele diz que a terra, que o mundo, o cosmo, vivenciará um período como nunca houve, desde o princípio do mundo até o fim, não haverá. É um período de catástrofes
em cima de catástrofes. Vai ser uma época de sofrimentos descomunais. E aí é na grande tribulação em que grandes sofrimentos pairará sobre toda a terra. Então, Jesus, ele que falou. Primeiro Daniel falou. E depois ele falou. Amém? E eu quero aqui ler rapidamente, queria que os irmãos colocassem 23, irmãos. Coloque aí Mateus 24, que é o mesmo texto que nós lemos, mas vamos retroagir um pouco. Vamos a partir do versículo 15, por favor. Já está posto? Vamos lá. Vamos ler junto também? Porque quando nós lemos, não sei com os irmãos, quando eu leio, eu guardo um pouco. Agora, quando eu leio e escrevo, eu guardo muito. Amém? Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que quem ler, entenda. Pode colocar mais. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não deixe atirar da casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, somente até aqui. Aí vai outro, coloca outro, por favor. Porque aqui fala. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Tem irmão nosso que agora está passando por tribulações? Muito. Principalmente nos países de cunho comunistas ou de cunho islâmico ou de algum ditador maluco. Nossos irmãos estão sofrendo, sendo mortos. Passamos aqui o DIP, né, esse ano? Sendo mortos. Mulheres perdendo seu marido, filhos perdendo seus pais. Porém, não é a grande tribulação. O dilúvio foi uma catástrofe? Sim ou não? Foi. Mas Jesus disse que a grande tribulação será maior, será muito mais ácida do que o dilúvio. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas ali, naquele contexto que desceu fogo do céu e as consumiu, foi uma catástrofe? Sim ou não? Mas compara-se à grande tribulação? Então imaginem o grau de sofrimento, de catástrofes. Será essa grande tribulação? Ela será a grande tribulação. Jesus, ele vaticinou que nós, como igreja dele, teríamos o quê? Tribulações. Mas não essa grande tribulação. Amém? Então será na grande tribulação que grandes sinais, e antes da vinda dele, antes de entrar na vinda, eu vou falar sobre sinais que precedem a vinda dele, porque Jesus, ele não disse quando seria a segunda vinda dele, mas ele deixa praticamente um GPS, né? Quem tem GPS aí sabe, né? Chega, ou então o camarada tem GPS, e aí quer ir na casa do pastor Márcio, ou então quer ir na casa do Leandro, ele mora ali na Vila Carvalho, né?
lugar bom, terra boa. Aí o Leandro, por exemplo, eu quero ir na casa do Leandro, aí eu tenho um GPS, aí Leandro fala, se tem GPS, tem. Então, como é que se usa, pastor José? Vocês que têm, que eu não uso, sou ultrapassado. Como é que se usa o GPS? O Leandro quer que eu chegue na casa dele em Vila Carvalho, eu saio aqui de Piabetá. O que é que eu faço? Localização. Localização da rua que ele vai falar, rua X, número Y, lá aqui que mora um casal bonito, com 2 filhos bonitos, e o que acontece? O GPS, eu vou chegar na casa do Leandro. Então Jesus, ele não falou dia, nem hora, nem o ano, nem tempo algum. Aí tem malucos que falam da vinda dele, que ele viria e não veio coisa nenhuma, e não pertence a nós. Mas ele deixou uma pista pavimentada com sinais para nós localizarmos essa data que ele vem. Os irmãos creem assim? Ele deixou, ele não falou, porque uma palavra mais interessante do que orar é maravilhoso. Eu fui forjado na oração. Quando eu criei em Cristo, quando Ele me escolheu, eu passava horas e horas orando, e ainda tenho o hábito de orar. Mas uma palavra mais importante, aliás, não é mais importante, perdoe-me, tão importante quanto a oração é vigiai. Jesus não falou, diácono Jorge, o dia que ele viria em um ano, para que nós vigiássemos. Vigiai, porque vocês não sabem, ele elenca uma série de parábolas que enfatizam a vinda dele. Parábola das 10 virgens. Tinham cinco que estavam vigilantes, mas cinco delas estavam dispersas, estava nem aí. Então ele não fala o dia, mas ele é tão amorável, ele é tão bondoso, ele nos ama tanto que ele deixou pavimentado com sinais. Olha, sinais será os sinais da vinda dele, entendeu? Que na outra vamos continuar depois da grande tribulação, nós iremos falar sobre os sinais da vinda dele. Então isso vai demorar um tempo. Então, amados, por favor, vigiemo-nos, porque se tem uma época, se tem uma igreja que está pronta, que o tempo está pronto para a revelação de Jesus, é essa época. Deus fala a Daniel, capítulo 12, ele fala para Daniel que os homens andarão de um lado para o outro, né? A Bárbara saiu daqui sábado, não foi isso? Chegou lá hoje de manhã, ou foi ontem mesmo, 10 horas de viagem. É uma rapidez enorme. Os homens estão andando de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. Veja que estrada pavimentada para nós sabermos a vinda dele. Ciência descobriu tudo praticamente, irmãos. Essa é a época. Esse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que Jesus virá. Então é imperioso que os pastores preguem a vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque vocês nem imaginam como será ser deixado por Jesus. Aliás, ser deixado pelos nossos pecados mesmo.
vai ser terrível. A trombeta vai soar, e quem estiver disperso não vai ouvir. Por que Jesus nos disse que nós seríamos ovelhas? Ovelha tem ela é um animal burrinho, mas tem os ouvidos afinados para ouvir a voz do pastor. Não ouve qualquer um. Não ouve qualquer um. Então essa é a época, irmãos. Então, atualmente, os grandes coaches, não o pastor Gessé, mas grandes pastores, não estão interessados em que Jesus venha. Eles não estão preparando a igreja para que Jesus venha nessa época. Não estão preparando a igreja para ficar aqui. Você tem que, eles dizem, a pregação deles são: vocês têm que conquistar. Vocês têm que conquistarem, melhor dizendo. Conquistem isso, aquilo e aquilo outro. Tem problema de conquistar? Não. O problema é não ficarmos tão focados em conquistas a ponto de nos esquecermos que Jesus está voltando. Então o nosso intuito, irmãos, eu orei a Deus, é para que Ele sacuda o nosso entendimento, para que Ele mostre aos meninos, mostre aos de meia idade, que é a melhor idade, que mostre aos mais idosos, que Ele está voltando, e que não tem nada melhor, não tem nada mais sublime do que a segunda volta dEle. Não tem nada mais. Esse evento da volta dEle vai ser uma volta apoteótica. Oh, aleluia! É um momento em que nós seremos arrebatados, é um momento em que nós sairemos dessa terra putrefada, desta terra corrompida, sermos transportados para o reino do Filho de Deus. Oh, eu anseio esse momento. Se prepare, igreja. O profeta Amós já dizia: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepare-se, igreja. Queridos, vai ser a maior mancada, vai ser o maior gafe nossa, se nós. Eu não consegui nada, pastor Zéder. Não consegui ser um governador de estado. Pastor Gessé não conseguiu ser nenhum prefeito aqui de Magé. Nem quer. Não conseguimos ouro, nem prata, nem riquezas. E ainda quando o nosso Senhor voltar, Ele que derramou o seu sangue por nós não subirmos com Ele? Meu Deus, misericórdia! Então essa é a minha intenção, o meu intuito. É o intuito do Senhor, do Espírito Santo. É avivar a fé de vocês, para que vocês se preparem. Quer jovens, quer não jovens. Prepare-se, porque a trombeta vai soar. E nós iremos falar na grande tribulação de 6 selos, 7 trombetas, e das taças da ira de Deus que será derramada durante a fase da grande tribulação. Amém? Pastor, por favor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Amém. Fiquem de pé.